Água. O segundo elemento mais vital necessário para a vida. Então, o elemento número 1 mais vital necessário para a vida é o oxigênio. E isso não é uma surpresa, é? O segundo elemento mais vital necessário para a vida é a água. Você pode ficar 3 ou 4 minutos sem oxigênio. Você pode ficar algumas semanas sem água. Eu sempre pensei que eram 3 dias sem água até que li um livro chamado The Long Walk sobre algumas pessoas que estavam escapando de um campo de trabalho na Sibéria e estavam no deserto e ficaram quase 2 semanas sem água. Uau! A água é o segundo elemento mais vital necessário para a vida. Na verdade, onde não há água, geralmente não há pessoas vivendo, não é? Eu sempre digo às pessoas, quanto de água você bebe? E essas são algumas das respostas. Eu não gosto de água. Se eu bebo água, meus pés incham. Se eu bebo água, vou ao banheiro o dia todo. Essas duas últimas respostas me dizem que a água não está entrando na célula. Então, como fazemos para que a água entre na célula? Temos que ir para o terceiro elemento mais vital necessário para a vida, que é o sódio. O quarto elemento mais vital necessário para a vida é o potássio. Então, vamos voltar ao Paulson, sódio. Na natureza, encontramos a maior quantidade de sódio na água do mar. E a água do mar contém 92 minerais. Desses 92 minerais, 30%. Aproximadamente 30% é sódio. E desses 92 minerais, aproximadamente 50% é cloreto. Agora, como o cloreto de sódio ocupa a maior quantidade, eles são os primeiros cristais formados quando a água é evaporada. Então, o que o homem faz é recolher os primeiros cristais formados, branqueá-los, adicionar alumínio para que corram livremente. E aí está o seu sal de cozinha. O sal de cozinha é um sal perigoso. É um sal perigoso porque agora temos 2 minerais muito agressivos que, se você injetasse ambos no sangue, morreria. Existem 2 minerais agressivos e eles precisam de todos os outros 90 para suavizá-los e equilibrá-los. A maior concentração de mineral dentro da célula é potássio. Potássio. A maior concentração fora da célula é de sódio. E nesta membrana bilipídica que envolve cada célula, existem bombas de sódio-potássio. E essas bombas de sódio-potássio estão sempre funcionando assim, mantendo o equilíbrio entre potássio e sódio. Mas quando alguém não está comendo frutas e vegetais suficientes, e é aí que você obtém a maior parte do seu potássio, e está colocando sal de cozinha em tudo, muito mais do que deveria, o que acontece agora é que os níveis de sódio aumentam e os níveis de potássio caem. Há uma pequena quantidade de sódio na célula. Mas quando isso acontece, você vê que a osmose e a difusão ocorrem quando a maior concentração se funde com a menor. Então agora os níveis de sódio dentro da célula estão aumentando, o que não deveria acontecer. E a célula incha. Como isso é chamado? Pressão alta. O médico está certo. O sal de cozinha contribuirá para a pressão alta. Há um médico francês chamado Dr. Lelangre e ele escreveu um livro inteiro sobre o sal. Ele disse, quando as pessoas vêm até mim com pressão alta, eu as coloco no sal celta. Por que ele as coloca no sal celta? Porque o sal celta contém 82 minerais. É um sal marinho, colhido à mão. Então, os minerais estão no sal celta em sua forma equilibrada. E quanto ao sal do Himalaia? Em muitos lugares, o sal do Himalaia é muito fácil de encontrar. Há cerca de 75 minerais. Então é muito bom. Mas eu prefiro o sal celta
E uma razão é que o sal celta tem 3 tipos de magnésio. Ele contém cloreto de magnésio, e brometo de magnésio e sulfato de magnésio. O magnésio é uma molécula que absorve muita água. E isso explica por que o sal celta é um sal tão úmido, especialmente quando tivermos muita chuva, porque esses 3 magnésios absorvem a umidade. E como o magnésio é uma molécula que absorve muita água, ele pode ser usado para ajudar a água a entrar na célula. Então, quando você pega um cristal de sal celta, coloca na língua, e alguns perguntam, qual é o tamanho de um cristal? Bem, se você tem pressão alta, comece pequeno, do tamanho de uma semente, de gergelim. Eu não tenho pressão alta, então posso ter cerca de 3 vezes o tamanho de pequenas sementes de gergelim. Coloque na língua, suas membranas mucosas começam a absorver os minerais, o magnésio elevado. Para a membrana celular, e você bebe sua água, e esse magnésio puxa essa água para dentro da célula. É a maneira mais rápida de hidratar o corpo. A única vez que beber água em excesso pode ser perigoso é se as pessoas beberem muito de uma vez e não tiverem os minerais que estão no sal celta para puxar essa água para dentro da célula. Já tive pessoas reclamando para mim, elas dizem, estou bebendo mais água agora e agora estou indo ao banheiro o dia todo. Então eu digo, você está usando o sal? Tome um pequeno cristal antes de cada copo de água. E, idealmente, deveríamos estar tomando aproximadamente 8 copos de água por dia. E então eu digo a eles, e não beba um copo inteiro de uma vez. Acho que mencionei antes, eu bebo meio copo assim que me levanto. Vou ao banheiro, bebo mais meio copo. Então eu me visto e tomo mais meio copo, mas quando começo cada copo, eu tomo aquele pouquinho de sal. Assim você espalha a água ao longo do dia. E muitas pessoas me disseram, muito obrigado, isso fez uma grande diferença. Veja, muita água entrando. Não demora muito para que muita água tenha que sair. É como regar uma planta. E veja como Deus manda a chuva, pouco a pouco. E quando há um tornado, quando há uma chuva torrencial, é quando o solo é levado embora e podem ocorrer inundações. Então lembre-se disso com seu corpo. Tome pouco a pouco, pouco a pouco. É a melhor maneira de fazer isso. Revestindo o nosso trato gastrointestinal estão as vilosidades. E nas vilosidades há um sítio receptor. E esse sítio receptor é para levar a glicose através e para dentro do sangue. Então, nessas vilosidades, temos capilares sanguíneos que passam por todo o caminho. Agora, nesse sítio receptor, há um transportador. E este transportador é projetado para levar a glicose para o sangue. Mas o transportador não aceitará a glicose a menos que ela venha com uma molécula de sódio. Eu li isso no meu livro de Anatomia e Fisiologia. No livro de Anatomia e Fisiologia, eu memorizei a frase para poder transmiti-la a você diretamente da fonte. O sódio é o principal sistema de transporte da glicose através da parede, da borda em escova e para o sangue. E ainda assim, o que nos dizem? Não precisa de sal. Bem, eu concordo com o sal de mesa, porque ele causa esse desequilíbrio de minerais dentro e fora da célula. Absolutamente. E você sabia que o cloreto de sódio é tão forte que pode matar as papilas gustativas? Você já viu pessoas que comem sal de mesa? Elas colocam em tudo e colocam antes mesmo de provar. Bem, não é de se admirar que suas papilas gustativas estejam morrendo. Enquanto o sal celta, com todos os seus minerais, ele realça o sabor da comida. Agora, as lentilhas vermelhas que tivemos esta manhã, algumas pessoas disseram, o que tem nisso? Eu até servi isso na minha casa no café da manhã e as pessoas disseram, tem frango nisso? E eu sei porque eles dizem isso, é porque é tão saboroso. Bem, tem um pouco de azeite, algumas
algumas ervas. É bom se você puder conseguir ervas frescas ou italianas. E um pouco de sal celta e um pouco de açafrão. É isso. Eu enxago muito bem. Deve ser bem enxaguado primeiro. E eu faço isso pouco antes de estar totalmente cozido. E ainda assim, como você pode ver, é delicioso. Veja, eu não estou interessado em cozinhar cebolas e alho e... Por mais que eu ame isso nas minhas lentilhas, eu faço isso na hora do almoço. Mas de manhã eu tenho colinas para subir e descer, riachos para pular. Não estou interessado em ficar na cozinha por muito tempo. E esse é um prato muito rápido de fazer. Então, o sódio não é apenas necessário para levar a glicose para o sangue, mas também é necessário para levar a água para dentro da célula. Então, é o sódio. É o terceiro elemento mais vital necessário para a vida. E você pode obter essa informação sobre os 4 elementos vitais em qualquer livro de anatomia e fisiologia, livro de química, livro de biologia. Estou apenas apresentando os fatos aqui. Então, como você pode ver, a água é muito importante. Mas o sal também é. E, novamente, o potássio é encontrado em todas as suas frutas e vegetais frescos. O cálcio não consegue entrar na célula por si só. Ele precisa de vitamina D. Quando a vitamina D está presente, o cálcio é puxado para dentro da célula. E lembre-se, eu mostrei a você outro dia que o cálcio é chamado de rei, porque quando ele entra na célula, todos os outros minerais pegam carona nas costas do cálcio. Algo mais acontece. Gostaria de voltar a isso por um momento. Quando o magnésio é colocado na língua e você toma o copo de água ou meio copo um pouco mais tarde, a outra metade do copo, esse magnésio puxa a água para dentro da célula. E na membrana bilaminar que está ao redor de cada célula, há um pequeno motor. E quando a água é puxada através da membrana e para dentro da célula, isso faz com que o pequeno motor comece a girar. E a rotação desse motor nos dá uma unidade de energia. Então, quando você estiver se sentindo um pouco cansado ou talvez com um pouco de fome no meio da manhã, tome o sal e a água e você terá um pequeno impulso. Então, quando todos estiverem saindo para ter seu cigarro ou café, você tem seu cristal de sal, seu copo de água. Se você trabalha em um escritório, saia e encontre uma árvore. Lembra o que as árvores estão liberando? Oxigênio que dá vida. Respire fundo, profundamente com seu músculo abdominal e aquela explosão de oxigênio. Lembra o que o oxigênio faz a nível celular? O oxigênio lhe dará 18 vezes mais energia. Já olhamos para o funcionamento interno da célula algumas vezes. E da maneira como eu explico, parece que há um ciclo de energia por célula, mas isso não é verdade. Então, o que eu desenhei para você aqui são muitos pequenos ciclos de energia. Na verdade, na célula muscular, você pode ter 100 ciclos de energia por célula muscular. Mal consigo entender isso. E é por isso que se diz que você receberá mais energia do que gasta na sua caminhada matinal, porque cada um desses pequenos ciclos de energia dará 18 vezes mais energia, se houver oxigênio suficiente entrando no seu corpo. A glicose, ela não consegue entrar na célula sozinha. Ela precisa de insulina. A insulina é a chave que destranca a porta para permitir que a glicose entre na célula. E o que acontece com muitas pessoas é que, antes do diabetes se desenvolver, a resistência à insulina se desenvolve. Você já ouviu falar de resistência à insulina? E quando a resistência à insulina se desenvolve, a célula resiste à insulina. Então, a glicose não consegue entrar na célula, ficando no sangue. E o cérebro diz ao pâncreas, mais insulina, mais insulina. Mas o problema não é mais insulina. O problema é que há resistência à insulina a nível celular. Então, o que causa a resistência à insulina?
é a dieta rica em carboidratos e açúcar. É simplesmente a célula chega ao ponto em que diz: já temos o suficiente, cansada de te ver. Então, para se recuperar da resistência à insulina, é preciso reduzir a glicose, esses carboidratos, aumentar a fibra, as boas proteínas e as gorduras saudáveis. Essa é a melhor maneira de se recuperar da resistência à insulina. Mas imagine por um momento, e isso está acontecendo muito na América hoje. As pessoas não estão bebendo água suficiente, não estão consumindo o sal integral e definitivamente não estão comendo muitos vegetais verdes, que é de onde vem o magnésio. Então, a pouca água que estão consumindo não está entrando na célula. Elas não saem ao sol porque têm medo de contrair câncer de pele. Então, não estão obtendo sua vitamina D. Assim, o cálcio vem. Não conseguem entrar e os minerais não conseguem entrar. E eles estão tentando perder peso. Então, eles ouviram muito do alarde da mídia de que você deve parar com a gordura, porque a gordura vai te engordar. Então, eles estão em uma dieta rica em carboidratos. Lembra o que a gordura faz? Ela te dá satisfação, ou saciedade, ou sensação de estar satisfeito. Mas se você não está consumindo nenhuma gordura, você só come e come e come e come e come e come. O pacote inteiro de biscoitos vai embora, o pacote inteiro de batatas fritas vai embora. Não há um sinal no seu corpo que diga que é o suficiente. É a fibra, a proteína e as boas gorduras que te darão esse sinal. Então, eles estão em uma dieta rica em carboidratos, pensando que se forem sem gordura, vão perder peso. E você consegue ver o que está acontecendo? A água não consegue entrar, os minerais não conseguem entrar, a glicose não consegue entrar. E o corpo diz: o que vamos fazer? Porque lembre-se, este é o centro do corpo humano. O que vamos fazer? E o corpo diz: temos uma última carta na manga. Vamos simplesmente forçar a entrada na célula. Isso é pressão alta. Então, a pressão alta pode ser um resultado da desidratação. Pode ser um resultado de deficiência de minerais, deficiência de magnésio. Pode ser um resultado de deficiência de vitamina D. Pode ser um resultado de uma dieta rica em carboidratos e açúcar. Pode ser um resultado de inatividade. Então, há uma série de fatores que podem se juntar para contribuir para a pressão alta. É por isso que o chapéu de detetive precisa ser colocado para descobrir por que essas coisas são assim. E em alguns casos será um pouco disso, em alguns casos um pouco daquilo, em alguns casos outras coisas. E você viu na primeira palestra, parece que foi há muito tempo, não é? De volta à segunda-feira. Nós vimos como a genética carrega a arma, mas é o estilo de vida que puxa o gatilho. Portanto, a célula e o entendimento do funcionamento da célula são fundamentais para compreender como essas coisas afetam o corpo. Temos um livro em nossa biblioteca, e sei que o temos na biblioteca aqui. É de um médico iraniano chamado Dr. Bahman Geldin. Acho que é assim que se pronuncia. Chama-se Um dos Gritos, do Corpo por Água. O segundo título do seu livro é Ele não está doente, ele está com sede. O terceiro título do seu livro é Não trate a sede com medicamentos. A história dele é fascinante. Ele era, acho que foi por volta dos anos 70 ou 80, ele era um prisioneiro político. E como ele era médico, todos vinham até ele quando tinham problemas. E tudo o que ele tinha era água. Então não importava qual fosse o problema, ele fazia com que bebessem um copo de água. Ele vinha vê-los 15 minutos depois e lhes dava outro copo de água. Então, geralmente em meia hora, eles tinham bebido 3 copos de água. E ele ficava surpreso com como a dor de cabeça, os ataques desapareceram. As enxaquecas diminuíram. A dor da úlcera estomacal aliviou. O ataque de asma aliviou. Ele só lhes deu água porque não tinha mais nada. Ele só queria fazer, eu acho, um show de que estava fazendo algo. E porque ele era médico. Eles apenas beberam a água. Então ele começou a documentar o que estava descobrindo porque isso o surpreendeu. Ele não percebeu. Ele não esperava que a água tivesse tanto efeito. Não me lembro do período de tempo, mas eventualmente o governo mudou e ele foi libertado e disse:
Olha, você se importa se eu ficar um pouco mais? Estou no meio desta pesquisa fascinante. E ele apresentou suas descobertas em conferências médicas, ele apresentou suas descobertas em revistas médicas, mas não é um assunto muito popular porque não se pode ganhar muito dinheiro com água. Agora, você entenderá por que o segundo título do livro dele é Ele não está doente, ele está com sede. E não trate a sede com medicamentos. Foi um livro fascinante para eu ler e gostaria de levá-lo para dentro e olhar algumas funções do corpo e como elas são afetadas pela desidratação. Então, vamos começar pela boca. Você sabia que em um estado de desidratação crônica, muita saliva é produzida? Algumas pessoas acham que boca seca é um sinal de desidratação, né? E muita. Saliva pode ser um sinal de desidratação. Veja, quando não há água suficiente entrando no corpo, e quanta água deve entrar? Vamos fazer uma avaliação disso. Então, nossos rins, para saber quanta água deve entrar, precisamos olhar quanto está saindo. Então, nos nossos rins, urinamos uma perda de 1,5 litro. Agora, 1 litro é o mesmo que 1/4 de galão. Então, é melhor. Porque estou falando para um público americano. Dizer perda de 1/4 de galão. Perda de 1,5 de galão. Pela pele. Pode ser uma perda de 0,5 quarto de galão. Pelo cólon, 0,3 de 1/4 de galão de perda. E pelos pulmões, é cerca de 0,2 de 1/4 de galão de perda. Então isso equivale a uma perda de 2,5 quartos de galão todos os dias. Então 2/4 de galão são 8 copos. Então são 10 copos de 8 onças de água por dia que são perdidos do corpo. E nós não temos um tanque de reserva nas costas, temos. A água que entra é a água que ingerimos. Então devemos beber pelo menos 2 litros por dia. Pelo menos mais se possível. Agora, no momento, porque você está fazendo uma sauna a vapor todos os dias, eu não ficaria surpreso se você tivesse uma perda de 0,8 litros saindo da sua pele porque você transpira profusamente. A outra metade pode vir das suas frutas e vegetais, talvez dos seus chás de ervas ou suco de vegetais ao longo do dia. Então, é essa a quantidade de água que precisamos. E o Dr. Batman Gehelde mostrou que o primeiro lugar onde sentimos essa perda de água, se não estamos repondo a água, o corpo entra em uma forma de gestão de seca e libera um hormônio para gerenciar essa gestão de seca. É chamado de histamina. E se alguém tem uma resposta alérgica a algo, o que é dado a eles? Antihistamínicos. Você sabia que o melhor antihistamínico é apenas água? Então, o primeiro lugar de onde a água é retirada para tentar manter o volume sanguíneo completo nas veias e artérias é o revestimento do estômago. Temos uma parede mucosa espessa revestindo o estômago. E agora temos uma parede mucosa muito fina. Agora, nessa parede mucosa, há bicarbonato de sódio. E o bicarbonato de sódio está na parede mucosa para neutralizar qualquer ácido estomacal que possa tentar passar. E basicamente proteger contra úlceras estomacais. Então, o que é uma úlcera estomacal? É basicamente uma degradação dos tecidos. Agora, deixe-me dar um cenário para você. Provavelmente, há cerca de 20 anos, alguns médicos australianos na Austrália Ocidental descobriram que a Helicobacter pylori, causava úlceras estomacais. Você já ouviu falar dessa teoria? Eles até colocaram a bactéria Helicobacter pylori no estômago de algumas pessoas e elas tiveram úlceras estomacais. Então tivemos um homem que fez nosso programa vindo da África do Sul.
e ele e sua esposa vieram. Ele não estava interessado em estar em nosso retiro, mas sua esposa havia pago o valor total, então ele veio, relutantemente. E quando estou conversando com ele, ele tem cerca de 57 anos. Ele não queria responder à minha pergunta. Ele respondeu de forma abrupta e curta. Ele não estava irritado comigo. Eu sei que ele estava irritado com a esposa por ele estar ali. Eu disse a ele, você bebe água? Sim, 2 litros por dia. Então eu simplesmente segui em frente. Eu não fiz mais perguntas. Eu disse, você está tomando algum medicamento? Ele disse, sim, estou tomando um antibiótico diferente todo mês para matar o Helicobacter pylori no meu estômago. Porque tenho problemas de estômago há 25 anos. Já estive em todo o mundo. Então a última coisa que ele estava tentando eram antibióticos, porque descobriram que ele tinha Helicobacter no estômago. Eu disse, há quanto tempo você está nesse programa? Ele disse, 4 meses. Então, ele teve 4 doses de Helicobacter pylori. E adivinhe só? Ainda está lá e ele ainda tem dor de estômago. Eu disse, você está interessado em tentar uma alternativa ao seu medicamento? Ele disse, não, estou muito satisfeito com o meu medicamento. Muito obrigado. E eu sempre dou respeito a todos. Respeito às escolhas de cada um. Não é esse o nosso direito dado por Deus? Absolutamente. Eu apenas disse, e deixei por isso mesmo. Agora, após a primeira palestra, onde falei sobre a capacidade do corpo de se curar, de modo que, quando temos um problema, devemos olhar para como o corpo se cura e trabalhar com isso. Ele e sua esposa, e ela também estava tomando o medicamento, vieram direto até mim. Ele disse, isso fez mais sentido do que qualquer coisa que eu já ouvi. Estou disposto a fazer o que você sugere. Eu disse a ele, eu não tenho autoridade sobre o seu medicamento. Mas eu disse, se fosse eu pararia, porque não funcionou até agora, e tentaria as ervas que eu sugiro. Ele disse, estou disposto. Então, o que eu fiz foi dar a ele uma erva chamada olmo escorregadio, que reveste e acalma o revestimento do intestino. Ele fez nosso programa básico, 2 dias com sucos. E incentivamos as pessoas, é claro, a beber água entre cada suco. No final da semana, eu tinha um homem muito feliz na minha frente. Ele estava ansioso para me contar algo. Eu disse, sim. Ele disse, não tive problemas de estômago por 2 dias, pela primeira vez em 25 anos. Milímetros. Eu disse, isso é uma boa notícia. E ele disse, e eu descobri qual era o problema. Para mim, isso foi uma notícia ainda melhor. Porque quem é o médico? Nós somos. Eu disse, qual era o problema? Ele disse, eu não estava bebendo nada entre as refeições e estava bebendo quase 1 litro inteiro de água com cada refeição. Milímetros. Então, quero mostrar o que estava acontecendo no intestino dele. Então, o que estava acontecendo no intestino dele, ele não bebia nada entre as refeições. O que significa que o revestimento do intestino estava muito fino. O que significa que o ácido clorídrico estava destruindo os tecidos. E lembre-se, a bactéria é um organismo oportunista. E então, o que aconteceu? Foi que o corpo começou a... Seus próprios micro-organismos mudaram de função e passaram a fazer parte da equipe de limpeza. Lembra dos coletores de lixo? E eles começaram a limpar o tecido morto. E seu nome era Helicobacter pylori. Vê por que você tem que perguntar por quê. Eles estão lá? Não é de se admirar que encontrem Helicobacter pylori em todos os casos de úlcera estomacal. Eles estão lá para limpar a bagunça. Agora, como Deus quis, quando sentimos o cheiro da comida e começamos a mastigar, o ácido clorídrico, aqui está o ácido clorídrico. O ácido clorídrico é liberado. E o ácido clorídrico se conecta com o pepsinogênio para liberar a pepsina, que quebra as proteínas. Mas o ácido clorídrico faz algo mais. É antifúngico, antibacteriano. E assim tem a capacidade de eliminar esses caras. E assim, como o ácido clorídrico está considerando descer e eliminar esses caras,
ele toma um grande copo de água. E o que a água faz com o ácido clorídrico? Ela simplesmente o dilui. Então, o Helicobacter pylori está devorando o tecido morto. Ufa, essa foi por pouco. Mastigando, mastigando, mastigando. O que este homem descobriu é que ele estava bebendo água na hora errada. Você se lembra que eu disse a você mais cedo? Eu disse, quanto de água você bebe por dia? E ele disse, 2 litros. E como ele foi um pouco ríspido com todas as suas respostas, decidi não insistir mais. Então agora, ele bebia água cedo pela manhã. Ele parou de beber meia hora antes da refeição. Essa meia hora antes da refeição, imediatamente engrossou aquela parede mucosa. A água que ele bebeu no dia anterior alimentou o ácido clorídrico que é produzido no fígado. Então vamos dar uma olhada no que está acontecendo agora. Agora, estando no retiro de saúde, ele está bebendo água no momento certo entre as refeições, sua parede mucosa está ficando espessa. E então, quando ele come sua refeição, o ácido clorídrico, que não está mais diluído, desce e elimina o Helicobacter pylori. Que processo maravilhoso. Quem o curou? Seu corpo se curou quando recebeu as condições adequadas. Quando alguém vem até mim com Helicobacter pylori, uma das primeiras coisas que faço é aumentar o ácido clorídrico deles. Porque se você aumentar o ácido clorídrico, lembra qual é uma das suas funções? Antibacteriano, antilevedura, antifúngico. Agora, não estou criticando os médicos que descobriram que o Helicobacter pylori causa úlcera estomacal. Está lá, desempenha um papel. Mas por que está lá? Você consegue ver isso? E, infelizmente, no conselho que concede os prêmios Nobel a representantes das empresas farmacêuticas. Milímetros. Então, não estou dizendo que as pessoas que ganham prêmios Nobel não merecem. Absolutamente, elas merecem, por causa de seu grande trabalho. Mas estou apenas apresentando os fatos. Estou apenas dando a você a anatomia e fisiologia básicas. Então, este homem, que teve dor de estômago por 25 anos, encontrou alívio, apenas bebendo água. No momento certo, o que permitiu que seu corpo se curasse sozinho. Dr. Batmanghelidj, vamos chamá-lo de Dr. B, descobriu que o primeiro lugar onde perdemos água, é o revestimento do trato gastrointestinal. Ele também descobriu que se você descer pelo trato gastrointestinal, chegará ao pâncreas. E o pâncreas libera 2 hormônios no sangue para ajudar a equilibrar os níveis de açúcar no sangue. Esses são a sua insulina e o seu glucagon. Mas se você estiver desidratado, esses hormônios não estão sendo produzidos como deveriam. Portanto, pessoas que estão desidratadas, isso pode ser um fator contribuinte para o diabetes. Ele também descobriu que há hormônios liberados pelo pâncreas para finalizar a digestão. Então, há a lipase pancreática para finalizar a digestão do amido. A digestão da gordura. A amilase pancreática. É isso que finaliza a digestão do amido. A tripsina e quimotripsina que finalizam. A digestão das proteínas. Agora, todos eles são feitos de água. Se você não tiver água suficiente, sua digestão será comprometida. Em cada estágio, a água é necessária para cada função do corpo. Então, não é de se admirar que o Dr. B intitulou seu livro. Quando uma pessoa tem um sintoma de doença, ele diz, deve ser um dos muitos gritos do corpo por água. Esse é o título do seu livro. Nossas células cerebrais encolhem quando não tem água suficiente. Dores de cabeça são comuns quando não temos água suficiente. Padrões de pensamento negativo podem se desenvolver quando nossas células cerebrais não têm água suficiente. Posso mover minha mão. Assim, sem dor, porque ao redor de cada articulação há um fluido. E esse fluido é o líquido sinovial,
que é 99% água. Em um estado de desidratação, o corpo pode retirar um pouco de água dali. Para manter o volume sanguíneo completo nas principais artérias e veias, e assim, se eu sentir dor ali, talvez seja chamado de artrite, mas na verdade pode ser apenas um estado de desidratação. Nosso globo ocular se move na água, então precisamos de água em cada etapa. Também nossos pulmões. Agora, na parte inferior dos nossos pulmões, vou desenhar uma pequena imagem dos nossos pulmões para que você entenda isso. Então, aqui estão nossos pulmões. Esse é um pulmão. Então, sua traqueia se divide e desce. E depois se divide novamente em pequenos brônquios. É um processo bastante complexo. E então, no final de cada brônquio, parece um pequeno cacho de uvas, mas são alvéolos. Então, no final dos brônquios, você tem os alvéolos. E é aqui que ocorre a troca gasosa. Sobre cada alvéolo, há uma pequena rede de capilares sanguíneos. E é nessa rede de capilares sanguíneos que o oxigênio é captado dos alvéolos. E o sangue libera o dióxido de carbono. E nós expiramos. Em cada alvéolo há uma gotícula minúscula de água. E por causa da tensão superficial da água, quando você expira, aquele pequeno alvéolo colapsa, o que permite que todo o dióxido de carbono, ou a maior parte dele, seja expirado, para que agora, quando você inspira, possa inalar mais oxigênio. Em um estado de desidratação, aquela pequena gota de água não está como deveria. O que significa? Que não colapsa totalmente quando você expira, o que significa que você não consegue obter sua cota completa de oxigênio. Mas o que também acontece é que o corpo, para evitar a perda de água, pode começar a contrair os alvéolos, os pequenos brônquios, para que não percamos água. E assim, um dos sinais de desidratação pode ser a respiração contraída. O sangue fica muito espesso. Na desidratação, nosso sangue precisa estar bem fino para que o coração possa bombeá-lo facilmente, para que as pequenas unidades de filtragem em nossos rins possam filtrá-lo com facilidade. Portanto, a água é necessária para cada função do corpo. Vou contar a história de um homem que veio ao nosso retiro e que tinha 3 problemas principais. Ele tinha dores de cabeça crônicas, para as quais tomava muitos analgésicos, tinha o peito muito congestionado e também sofria de uma terrível dor na parte inferior das costas. Você sabia que 75% do peso sustentado na parte inferior das costas é mantido pela água? Uhum. A outra porcentagem, é claro, é sustentada pelos seus ligamentos, seus músculos. E assim, em um estado de desidratação, a dor na parte inferior das costas é comum. Então é isso que esse homem tinha. E quando eu estava consultando com ele, perguntei: quanto de água você bebe por dia? Ele disse: eu não bebo água. Eu disse: você não bebe água? Eu disse: o que você bebe? Ele disse: Coca-Cola, café, porque ele toma muitos analgésicos. Ele tinha apenas 44 anos, ele era um homem bem constituído, mas aos 44 anos, sua qualidade de vida havia desaparecido. Então, o incentivamos a começar a beber mais água. No final da semana, a dor de cabeça havia desaparecido. No final da semana, a dor na parte inferior das costas certamente havia diminuído e seus pulmões estavam um pouco mais livres. Eu o vi 5 semanas depois. Ele saltou do carro com um grande sorriso no rosto e tinha uma garrafa de 2 litros. Você diria 2/4 de água. Ele disse: estou bebendo 4 litros por dia. Uau!
Ele disse: em 5 semanas não tive dores de cabeça nem dor na parte inferior das costas. Disse: meu peito está quase limpo. Qual era o problema dele? Desidratação. Era desidratação. Que bom quando é. É tão simples assim. Nem sempre é tão simples. Mas é bom quando é tão simples. Então, o livro do Dr. Tso B, Quando o Corpo Clama por Água, é um livro importante porque ele aborda cada função do corpo e mostra como é importante para nós bebermos água adequadamente. Uma senhora me disse: eu bebo bastante água nas minhas xícaras de chá. Ah, desculpe. Isso não funciona, porque o chá contém agentes desidratantes. A cafeína e o tanino são ambos agentes desidratantes bastante fortes. E se ela coloca uma colherzinha de açúcar nisso, há outro agente desidratante ali. Tivemos um patologista em nosso programa. Ele disse: fizemos estudos sobre a cafeína e descobrimos que você precisa de 5 xícaras de água para compensar os agentes desidratantes em uma xícara de café. Agora, essa era uma xícara de café que também tinha açúcar. Então, não só as pessoas não estão bebendo água suficiente, mas também estão causando desidratação por causa das bebidas que estão consumindo. Novamente, precisamos beber pouco. A pouco, muito depende da sua atividade ao longo do dia. Se você está trabalhando no jardim e suando muito, se está tomando muitos banhos de vapor, então definitivamente precisa beber mais água. Um dos sinais de que você está bebendo água suficiente é que sua urina está clara. Então, quando sua urina está clara, isso é um bom sinal de que você está bebendo água suficiente. Agora, no momento aqui no retiro, você terá tendo vitaminas B e essas vitaminas B têm um efeito no seu corpo que faz com que sua urina fique amarelo fluorescente. Então, não se surpreenda se esta semana sua urina estiver amarelo fluorescente. Então, você só precisa descobrir como ingerir isso. E muitas pessoas em instalações de cuidados para idosos, pessoas idosas, não bebem água suficiente. E isso certamente é um fator que contribui para a doença mental e a deterioração dos cérebros que estamos observando. Na Austrália, há 1.700 casos de Alzheimer sendo diagnosticados a cada semana. Agora, isso é um pouco assustador. Você sabia que Deus nunca quis que nosso cérebro se deteriorasse? E amanhã vamos falar sobre o cérebro e amanhã vou mostrar como você pode ficar mais brilhante, mais inteligente e mais sábio com a idade. Os cérebros não deveriam estar se deteriorando. Você já leu sobre Alzheimer ou demência na Bíblia? Certamente eu não li. E antes do dilúvio, você sabe, as pessoas viviam até os 700 e 800 anos. Hoje em dia, temos pessoas que estão mostrando sinais de demência e Alzheimer aos 40 e 50 anos. E isso não deveria acontecer. E muitas vezes, não é apenas um ponto. Frequentemente, são vários pontos, mas um deles é certamente a desidratação. Então, vou contar uma história para ilustrar. Tivemos uma senhora, veio e fez nosso programa há alguns anos. Provavelmente foi há cerca de 6 anos. Ela tinha 45 anos e trouxe sua mãe, que tinha demência. Então, sempre dizemos que se alguém tem Alzheimer ou demência, precisará ter um cuidador com eles, porque não somos um hospital. Nós apenas ensinamos como dar ao seu corpo as condições para a cura. Quando a mãe chegou pela primeira vez, então a mãe provavelmente estava no início dos 70 anos. Eu entrei no quarto e ela estava apenas parada lá, olhando pela janela. E ela olhou para mim. Ela não parecia nem saber quem eu era ou me reconhecer. Então, eu falei com a mãe. Bem, eu não pude dizer muito à mãe, mas falei com a filha e descobri que ela não tinha bebido água por 2 dias. E como ela tinha demência, a filha perguntava a ela e ela dizia: "Oh, sim, eu bebi muita água", mas na verdade ela não estava bebendo nada. E não ia ao banheiro há 3 dias. Estou falando sobre os intestinos dela. Então são 2 coisas que podemos resolver muito bem
Então demos a ela ervas para fazer os intestinos funcionarem e demos a ela, apenas fizemos com que ela bebesse pequenos goles de água. Veja, muitas pessoas idosas evitam a água, porque não querem ter um acidente. Mas se você puder explicar a elas, beba apenas um gole de cada vez. Isso é alcançável. Beba apenas um gole de cada vez. Apenas se você tomar um gole de água a cada poucos minutos, ficaria surpreso com a quantidade de água que pode ingerir em um dia. Então, apenas tome muitos pequenos pedaços. Dentro de 24 horas, essa senhora não tinha mais demência. Ela estava lúcida, estava conversando com as pessoas, sentada e dialogando. E a filha olhou para ela. E não via sua mãe assim há muito tempo. Veja, eu entendo como é em uma casa de repouso, porque ela tinha sua mãe em uma casa de repouso, pois era muito difícil cuidar dela. Ela realmente não podia deixá-la. As enfermeiras estão tão ocupadas que não tem tempo para garantir que todos bebam água suficiente. E algo mais acontece. Quando eles fazem com que bebam mais água, mais idosos acabam tendo acidentes. E então há muito mais trabalho para as enfermeiras. Eu entendo isso. Eu entendo. Acho que é nosso papel dar ao nosso corpo a condição para que nunca cheguemos a esse ponto. Tá certo? Para que, quando estivermos em nossos anos mais avançados, nossos filhos queiram que moremos na casinha dos fundos. Porque vamos cuidar das crianças, vamos pendurar a roupa no varal. Ah, isso mesmo, você as coloca no varal. E passar a roupa e cortar os legumes. Sabe, eu digo que são atividades de rainha-mãe, sabe? Desacelere um pouco. Mas quão útil é isso para a maioria das famílias ocupadas? Ter a mãe ou a sogra ali, que tem uma mente clara. E pode ser de ajuda? Eu entendo porque tantos são colocados em lares de idosos porque eles não podem ser cuidados. Uma senhora disse, minha mãe se levanta às 3h da manhã. Ela vai até as pessoas ao lado. Ela tira as roupas do varal deles. E minha mãe foi encontrada no meio da estrada nua. Sabe, isso é muito difícil. E eu sinto muito pela pessoa porque você sabe, é muito debilitante. Para a mente se deteriorar assim. E então aqui tínhamos essa senhora, que recuperou suas faculdades em 24 horas, porque fizemos seu intestino funcionar. E ela começou a beber mais água. Ela realmente gostava de sal, né? E se você dá sal a alguém, sabe? Qual é a próxima coisa que eles fazem? Eles pegam a água. Então esta filha e sua mãe, o nome da filha era Isabel. Ela decidiu reservar para esta semana seguinte. Então ficou por 2 semanas. Ela não via sua mãe assim há 10 anos. No meio da segunda semana, ela ligou para a casa de repouso, cancelou o quarto e a trouxe de volta para casa. Uau! E ela viveu com ela por mais 10 anos. Ela eventualmente, teve um ataque cardíaco no início dos 80 anos e faleceu. Mas que coisa adorável que isso poderia acontecer. Então, a coisa assustadora sobre essa história é tantas pessoas que estão perdendo a cabeça estão em instalações de cuidados para idosos, que se apenas tivessem alguém que pudesse trabalhar com elas e fazer com que essas funções corporais funcionassem bem, estariam bem. Mas como eu disse, a pessoa em que podemos trabalhar somos nós mesmos. E quando nossos amigos e parentes veem o efeito que essas mudanças de estilo de vida estão causando, então eles serão inspirados a fazer as mudanças também. Esperamos e acreditamos. Então quero dar a vocês alguns versículos da Bíblia que ilustram o corpo. Então temos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. A Bíblia diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. O que é um sacrifício vivo? Funciona bem? Que apresentemos nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você sabe por que é tão razoável? Porque estamos vivendo no corpo, e é bom viver em um corpo que funciona.
Mas observe o versículo 2. Diz: e não vos conformeis com este mundo. Agora todos sabemos o que isso significa. Basta ir às lojas de fast food. Não é assim que a maioria das pessoas vive? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando você é transformado pela renovação da sua mente, você ganha uma mente clara. E acho que você concordará comigo. Você está percebendo agora o que somos agora? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Você está no seu sexto dia de retiro. Você acha que sua mente está mais clara? E quando sua mente está mais clara, você pode tomar a decisão de se render, de se entregar a Deus. Então é por isso que significa: não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados. É isso que Deus quer fazer em cada um de nós. Não apenas transformar nossos corpos, mas transformar nossas mentes. Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. E parte de renovar sua mente é fazer o que você acabou de fazer por 6 dias. Você tem uma mente mais clara. Então, não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que possais provar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para quem provamos isso? Bem, você vai provar isso quando sair da propriedade. Você vai provar isso para todos que encontrar, para sua família quando voltar para casa. E lembre-se, o testemunho mais poderoso que você pode dar é apenas você mesmo. Você está mais feliz. Você é mais fácil de conviver. Você está realmente com boa aparência. Então, vamos definir isso novamente. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E qual é a perfeita vontade de Deus? Encontramos isso em 3 João 1:2, onde diz: amado, desejo acima de todas as coisas que prosperes e tenhas saúde, assim como a tua alma prospera. Essa é a vontade de Deus para cada ser humano neste planeta, não é? Deus não se deleita no sofrimento dos humanos. E ainda assim, ao virar, você pode ver por que escolhi esses 2 versículos. Acho que eles encapsulam isso. Muito bem. Então, a virada, a transformação da mente, o primeiro passo realmente é beber mais água, ir para a cama cedo, comer mais alimentos. Então, sua mente fica clara e você começa a ver as coisas claramente. E é aí que você pode tomar uma decisão. Agora eu quero fazer o que é certo. Quero mostrar respeito a este corpo incrível que Deus me deu. Quero ser um sentinela fiel sobre o corpo que Deus me deu.